João, capítulo 1, no versículo 19 ao 23. Nós vamos falar um pouquinho sobre João, o Batista. Profeta João, homem de Deus, aquele que o Senhor Jesus disse que nascido de mulher era o maior. Então, a gente tem que olhar para a vida desse homem para tentar extrair alguma coisa. Assim como todos os personagens. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. E disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então, já conhecemos esse homem, João Batista, primo do Senhor Jesus. Um homem que conheceu Jesus antes, mas ele conhecia muito mais, porque ele recebeu do Senhor uma incumbência de fazer com que outras pessoas conhecessem o Senhor Jesus. Você tem como entender que essa possibilidade pode ser de todos nós hoje? Cada um de nós temos que ter essa noção de que nós apresentamos o Jesus que nós servimos. E a gente percebe que essa frase, eu sou a voz do que clama no deserto, nós sabemos que veio de uma profecia de Isaías. Mas ele encarna isso de uma maneira que nós precisamos, em alguns momentos, entender um pouco, porque ele diz, eu sou. Então, quando ele diz eu sou, não é o mesmo eu sou que se encontrou com Moisés naquela sarça. Mas quando ele fala eu sou, ele fala um pouco eu sou porque eu sei quem eu sou. Ele fala um pouco sobre identidade. E identidade hoje é uma coisa que às vezes parece difícil. Porque cada moda, todos os momentos uma moda aparece e às vezes a gente vê os nossos jovens não têm uma identidade firmada e quando chegam às vezes numa faculdade, eles são desconstruídos de uma maneira e a gente só olha para os jovens, mas nós mesmos. Será que a nossa identidade está firmada em Cristo? Então, eu sou, ele sabia quem ele era. Identidade é uma das coisas que às vezes é difícil da gente perceber nas pessoas. Um dia desse eu estava conversando com um casal e ele falando assim, ela tem que ser submissa. Amém, irmãos? Ela tem que ser submissa. Aí eu perguntei o marido, muito sábio, falei, você sabe qual é a sua missão? Você sabe para onde você está indo? E cara, deixa eu ser bem assim, conciso no que eu estou dizendo. Quando eu comecei a caminhar, eu fui muitas pessoas antes. Eu achava que eu deveria pregar ou então falar alguma coisa como tinha um pregador muito conhecido, tinha bigode, arrancaram o bigode dele. E, rapaz, quando eu fico pensando que ninguém sabe quem é, né? Não precisa. Porque depois eu ficava olhando como ele pregava, mas, queridos, cada um de nós tem a sua identidade. O Senhor trouxe cada um de nós à existência para fazer o que nós devemos fazer. E o Senhor Jesus, eu acho muito interessante que chega um momento, Jesus está falando com os discípulos, ele fala assim, olha, quem me ama, declara tudo, todas as promessas que o Senhor, e vocês farão coisas, o quê? Como assim fazer coisas maiores do que o Senhor Jesus? Como? E eu entendo nesse texto, de que é um texto que o Senhor Jesus, ele demonstra que como líder que era, ele estava ali para os discípulos, como líder que era, ele não coloca a liderança dele como um teto, mas coloca a liderança dele como uma base,
para servir. Porque a liderança no reino de Deus não é alta, é chão, é serviço. E a gente vai vendo que pessoas sem identidade nenhuma vão tropeçando e achando que estão desenvolvendo no reino de Deus. E eu falo isso do Ademir. Porque é diferente, uma referência para inspiração. A referência você para. E o Senhor Jesus está dizendo isso como homem, como líder que ele era. Não como Deus. Claro que nós não queremos fazer mais do que Deus, mas como líder. O líder hoje deve preparar seus liderados para serem melhores. E nós percebemos às vezes que os líderes eles querem colocar você numa... Né? Ou não, você fica aqui, ó, não vou te ensinar tudo porque eu tenho que ser maior. E quem tem que ser maior entre nós, irmãos? O Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. O Espírito de Deus que nós estamos adorando. Então, irmãos, referência é quando você entende do líder, você tem que chegar. Inspiração, você vai além. Foi isso que o Senhor Jesus nos trouxe. E é isso quando existe essa identidade de João, referência, e a gente vai percebendo que ele fala de eu sou. Agora ele vai falar, eu sou a voz. Quando ele fala eu sou, ele está falando de identidade. Quando ele fala a voz, ele está falando sobre o que ele veio fazer. Sobre conteúdo, sobre propósito, sobre vocação. Então João, ele tinha uma identidade, mas a identidade dele levava para o quê? Para uma vocação, para um propósito. Um propósito que a gente percebe que era... Muitas pessoas iam atrás de João. Irmãos, era no deserto. O deserto não é lugar de pessoas. Deserto é lugar de escorpiões. Deserto é lugar... E a gente percebe nitidamente que iam multidões atrás de João. Por quê? Porque ele tinha a identidade dele e ele sabia o propósito, a vocação. Então, a gente percebe que quando Paulo ministra a ceia, ele diz o quê? O que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. O que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Então, ele não esteve com Jesus fisicamente, mas ele consegue receber e entregar. Assim como João tem a sua vocação para fazer. Irmãos, nós temos que ter essa noção. Hoje, o Ademir é muito mais leve, sabendo quem ele é em Cristo, sabendo a vocação dele. E a vocação do Ademir não é igual à vocação do Leclerc, a vocação do nosso querido Wellington e dos irmãos. Talvez a vocação do Ademir seja de mais abraçar, de conversar. Então, com a nossa identidade curada, a gente tem a centralidade do nosso propósito. Nós temos a centralidade de saber para onde nós estamos indo. E quando a gente vê uma comunidade crescendo, e crescendo não com promessas, pelo que eu tenho percebido e tenho escutado e visto os vídeos, aqui não tem promessa de cura, mas o Senhor pode curar. Aqui não tem promessa de porta de emprego, mas o Senhor pode abrir. Aqui não tem promessa de que o casamento vai voltar talvez pior e tudo na sua vida, meu irmão. Mas você vai viver um evangelho genuíno, assim como muitos lugares ainda estão. Então, eu sou a voz. A identidade se encontra com o propósito. E nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele era o que teve mais propósito nessa vida, amém? Chega um momento que Jesus chama um amigo dele de Satanás. Foi? Pedro. Jesus está falando sobre a morte dele para que... E Pedro vem cheio de prosopopeia e fala, não, você não vai morrer. E ele não chama, mas ele mostra que ele não gostou como Pedro fez, porque Pedro estava tirando ele do propósito.
Ao mesmo tempo que quando Judas vem para dar o beijo nele, eles chamam de quê? Que vieste, amigo. Porque às vezes as pessoas que estão contra nós nos colocam mais no propósito do que as pessoas que estão próximas. Judas contribuiu para o propósito do Senhor Jesus ir para a cruz. Pedro, naquele momento, ele estava tentando fazer com que Jesus não viesse, não fosse para a cruz. Então, irmãos, temos que ter essa noção de que o propósito faz com que a nossa identidade esteja exposta sempre. Eu sou a voz do que clama no deserto. E o local? O local nós precisamos entender que cada local demanda uma maneira de ser. Nós não precisamos mudar o evangelho, mas em alguns momentos você muda. Logo quando eu fui designado para estar à frente de uma igreja, e foi numa comunidade, no Fonseca. E nós a igreja tinha um campo de futebol, e do lado do campo de futebol, ou seja, entre a igreja e o campo de futebol, tinha uma escola de samba. Imagina. Na hora do culto, parecia que a gente não escutava nada. Botava o microfone na maior altura e nós começamos. Chegava lá, conversava, batia o papo. Os caras falando de futebol, aí eu entrava também, não falava muito de futebol, porque eu sou vascaíno, não gosto de falar de futebol, né? Então, e fomos nos introduzindo naquelas... Aí chegou uma vez, era o presidente da escola de samba, Negruti e Quixute, olha só as figuras, gente boa. E eles cismaram que meu nome era Vladimir. E sempre, pastor Vladimir, aí falava comigo, eu chamava Ademir, aí terceira vez eu falei, Vladimir, deixa que eles já batizaram com esse nome. E eu sempre conversava com eles. E chegou um dia que eu estava saindo do culto, devia ser umas 20 horas mais ou menos, que a gente terminava cedo lá também. E aí ele falou, pastor Vladimir, queria falar com o senhor. Está chegando o carnaval e nós estamos querendo que o senhor faça uma oração para a gente participar do carnaval. Porque vai ter o campeonato lá Falei, ih, rapaz, e agora? Como é que eu faço? O que eu faço, professor? Eu não te liguei nem nada. Falei, e aí? Se eu falar que não, vai ficar chato. Falei, não, você, quando que vai ser essa oração? Não, domingo que vem nós vamos estar aqui, já entregando as fantasias. Falei, o que eu faço, rapaz? Falei, besteira. Chegou no domingo, aí eu desci na hora, estava todo mundo lá, ei, para aí, pastor Vladimir vai falar. Aí eu comecei a conversar com eles, falei, cara, olha só, samba, é porque vocês estão se organizando, e eu acho que é legal você ter o que vocês pensam. É um grito dos excluídos. E melhor do que esse grito dos excluídos é vocês entenderem que teve um que gritou por todos nós que éramos excluídos. Aí não preguei um monte, não falei nada que ninguém ia para o inferno, nem nada. Mas conversei, falei com eles, fiz uma oração. E depois desse domingo, quando começar, porque o ensaio era na hora do culto, quando a gente abria o culto, eles paravam de fazer barulho. Para, pastor Vladimir. Quando a gente dava o amém, o couro comia. Então, irmãos, nós devemos estar alertas, porque quanto mais nós estarmos, e hoje, deve ter uns 2 meses, eu fiquei sabendo que esse Neguti, ele está caminhando lá na Igreja Batista. Não foi o Ademir. É o Espírito que transforma. É o Espírito que faz. Mas é claro que pessoas assim, pessoas falando, trazendo, mostrando que vocês não são diferentes, eles não eram diferentes. Então, irmãos, perceba, o deserto das pessoas é a nossa missão. O deserto do nosso parente. O deserto do nosso cônjuge, que às vezes a gente acha que é o nosso inimigo. É a nossa missão. Mas para isso a gente precisa ter a identidade e saber qual é a nossa vocação. Então, João, ele gostaria de terminar esse momento assim, muito entendendo que João, ele conhecia, ele sabia o que ele estava fazendo.
E essa pergunta é para todos nós. Será que eu tenho olhado a minha vida, tenho visto se alguma coisa, será que eu estou fazendo o propósito, o que Deus tem trazido para todos nós? Qual é a nossa missão? Devemos aproximar as pessoas a Deus. João Batista, ele tinha essa missão, ele era meio que o facilitador. Embora, irmãos, João ele tinha uma mensagem muito dura. Arrependei-vos. Ele não trazia uma mensagem, né? Seja feliz, deixe de sofrer. Não, ele falava, você tem que se arrepender. Mas mesmo assim, veja, eu tenho a minha concepção de que João, ele atraía muitas pessoas, porque mesmo com um discurso muito pesado, existiam pessoas, a multidão ia atrás dele. Porque ele sabia da identidade dele, sabia da vocação. Então ele era esse facilitador no deserto. Outra coisa, mensagem simples e direta. Nós não precisamos, o que a gente tem escutado do Evangelho é tão simples. E a gente não precisa de muito tempo, a gente vê na internet coisas, aberrações de coisas que as pessoas estão querendo mudar, estão querendo fazer, quando a mensagem é simples, a mensagem é direta. Para terminar, tudo para a glória de Deus. Porque só uma pessoa com a sua identidade curada, com a sua vocação, sabendo onde ele está, vai dizer que eu diminua e que ele cresça. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Que Deus faça com que essa palavra possa ser uma palavra que nos faça, talvez, mudar algumas coisas no nosso modo de ver, nosso modo de agir, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.